Você já se pegou procurando as chaves em lugares inusitados, ou esquecendo o nome daquele filme que acabou de assistir, ou até mesmo perdendo o fio da meada em uma conversa que estava super interessante? A vida, com o passar dos anos, nos traz a sabedoria da experiência, mas também nos confronta com algumas realidades sobre o nosso corpo e a nossa mente. Pode ser só um esquecimento comum, uma pequena distração do dia a dia, algo que acontece com todos nós, independentemente da idade. Mas e se for algo mais? E se o nosso cérebro, a nossa memória, aquela parte que nos torna quem somos, que guarda nossas histórias, nossos amores, nossos aprendizados, começar a falhar de uma forma que vai além do normal? É uma realidade que pode assustar, é verdade. Mas a verdade é que muitas vezes ignoramos pequenos sinais que o nosso corpo, e mais especificamente o nosso cérebro, nos dá. Pequenos avisos que, se notados e compreendidos a tempo, podem fazer toda a diferença. Não se trata de alarmar, muito pelo contrário. Trata-se de informar, de nos dar o poder de reconhecer, de entender e, se necessário, de agir de forma proativa. Neste vídeo, vamos falar sobre algo crucial para a nossa saúde e bem-estar, especialmente depois dos 60 anos, os 10 primeiros sinais de demência que você nunca deve ignorar. Vamos mergulhar fundo nesses sinais, entender como eles se manifestam no dia a dia e por que é tão importante estar atento. Fique comigo até o final, porque vou compartilhar algo que pode surpreender você e mudar a sua perspectiva sobre a saúde do cérebro, dando-lhe uma ferramenta valiosa para viver com mais tranquilidade e segurança. Vamos começar com o primeiro desses sinais, um que muitas vezes é o mais notado e talvez o mais preocupante para muitos de nós, e com razão. A perda de memória que atrapalha o dia a dia. Mas, atenção, não estamos falando daquele esquecimento comum de onde deixou os óculos ou do nome de um conhecido que você não vê há muito tempo. Esse tipo de esquecimento é perfeitamente normal e acontece com todo mundo, em qualquer idade. O que nos deve chamar a atenção aqui é quando a perda de memória se torna mais persistente, mais frequente e, o mais importante, quando ela começa a interferir nas suas atividades cotidianas, na sua independência e na sua qualidade de vida. Pense nisto. Você está esquecendo informações que acabou de aprender? É como se algo que foi dito há minutos, ou um compromisso que você acabou de agendar, simplesmente desaparecesse da sua mente. As conversas podem se tornar repetitivas porque você continua a fazer a mesma pergunta várias vezes, mesmo depois de já ter recebido a resposta. Por exemplo, imagine que você acabou de ter uma conversa com um familiar sobre os planos para o almoço do domingo. 5 minutos depois, você pergunta a mesma coisa, com a mesma curiosidade e sem nenhuma lembrança da conversa anterior. Ou talvez você receba um recado importante, anote, mas logo em seguida não se lembra nem de ter recebido o recado, muito menos do que ele tratava. Não é apenas um branco momentâneo, é uma incapacidade de reter novas informações. Também pode envolver esquecer datas importantes, eventos significativos ou nomes de pessoas próximas que você vê com frequência, a ponto de precisar de lembretes constantes ou de ficar genuinamente confuso quando alguém se refere a um evento que você deveria lembrar. Isso não é simplesmente uma distração, é uma mudança perceptível e preocupante na forma como o seu cérebro processa e armazena novas informações. É vital observar a frequência com que isso acontece e o impacto que está tendo na rotina, porque essa persistência é o que diferencia um esquecimento normal de um sinal de alerta. Seguindo adiante, outro ponto que merece nossa atenção é a dificuldade em planejar ou resolver problemas. No nosso dia a dia, estamos constantemente envolvidos em tarefas que exigem um certo nível de planejamento e raciocínio, seja gerenciar as contas de casa, preparar uma refeição com uma receita nova ou organizar um encontro familiar. Todas essas atividades dependem da nossa capacidade de pensar de forma sequencial, de organizar ideias e de encontrar soluções para desafios. Quando essas tarefas que antes eram simples e rotineiras começam a se tornar um grande desafio, é um sinal para prestar atenção. Uma pessoa pode começar a ter dificuldade em seguir uma receita de bolo que sempre fez, ou pode ter problemas para gerenciar o orçamento doméstico, esquecendo-se de pagar as contas, ou tendo dificuldade em entender como o dinheiro está sendo gasto. Imagine alguém que sempre foi meticuloso com suas finanças,
De repente se vê sobrecarregado e confuso com as contas básicas, sem conseguir acompanhar os extratos bancários ou entender o valor de suas despesas. Ou talvez alguém que sempre amou cozinhar e preparar refeições elaboradas, de repente não consegue seguir os passos de uma receita simples, ou até mesmo se esquece de ingredientes essenciais. A dificuldade também pode se manifestar na incapacidade de se concentrar em tarefas complexas, levando mais tempo do que o normal para completá-las, ou até mesmo desistindo delas por frustração. Isso não é preguiça ou desinteresse, é uma genuína dificuldade na capacidade de raciocínio abstrato e de planejamento. A pessoa pode sentir-se sobrecarregada, incapaz de iniciar ou completar tarefas que exigem pensamento estratégico. É como se a mente perdesse a capacidade de organizar os pensamentos em etapas lógicas. E, por falar em desafios no dia a dia, não podemos deixar de mencionar o terceiro sinal, a dificuldade em executar tarefas familiares no trabalho, em casa ou no lazer. Pense em todas as coisas que você faz automaticamente, sem precisar pensar muito. Dirigir até o mercado local, usar o controle remoto da televisão, seguir as regras de um jogo de cartas que você sempre jogou, ou até mesmo se vestir de forma apropriada para o clima. Para alguém que está enfrentando esse sinal, essas tarefas rotineiras e que antes eram realizadas sem esforço, de repente se tornam complicadas ou impossíveis. A pessoa pode esquecer como chegar a um lugar conhecido, como a casa de um amigo ou familiar que visita com frequência. Pode ter dificuldade em usar aparelhos domésticos que sempre usou, como o micro-ondas ou o fogão, ou pode se perder ao tentar realizar uma tarefa simples como preparar um café. Um exemplo clássico é o da pessoa que sempre foi um cozinheiro habilidoso e, de repente, não consegue mais seguir os passos de uma receita simples, ou se esquece de colocar o sal na comida, ou mistura ingredientes de forma estranha, ou ainda, alguém que sempre foi um motorista experiente e de repente se sente perdido em um trajeto que faz diariamente, ou se esquece como estacionar o carro. Isso não é apenas uma distração momentânea, é uma perda da habilidade de fazer algo que já era dominado, algo que a pessoa executava com naturalidade e sem pensar. Pode ser que a pessoa comece a ter problemas para organizar suas roupas ou para se vestir, colocando peças de roupa em lugares errados ou de forma inadequada para a estação. Essa dificuldade não está relacionada à força física ou à coordenação motora, mas sim à capacidade do cérebro de recordar e de executar sequências de ações aprendidas. Esses primeiros sinais podem parecer pequenos no início, mas a sua persistência e o seu impacto no dia a dia merecem a nossa atenção e um olhar cuidadoso. Agora, vamos continuar nossa jornada pelos outros sinais importantes que precisamos observar com carinho e atenção. O quarto sinal que merece destaque é a desorientação em relação ao tempo ou lugar. Imagine não saber em que dia da semana você está, que mês ou que ano. Isso não é o mesmo que confundir a data ocasionalmente, o que pode acontecer com todos nós quando estamos muito ocupados ou distraídos. Estamos falando de uma dificuldade persistente em entender o que está acontecendo no momento, de não conseguir situar-se no tempo presente. A pessoa pode perguntar repetidamente qual é a data de hoje, ou expressar confusão sobre a estação do ano, mesmo que o clima e os arredores deixem isso claro. Ela pode sentir que está em um ano diferente ou em uma época diferente da sua vida. E essa desorientação se estende também ao lugar. A pessoa pode começar a perder-se em lugares familiares, como o próprio bairro onde morou a vida toda, a caminho da padaria, do mercado ou da casa de um vizinho. Pode não saber como voltar para casa, mesmo estando a poucas quadras de distância. Já pensou na angústia de estar no seu próprio lar e sentir que não pertence àquele lugar ou não reconhecer o ambiente? Um exemplo comum é a pessoa que, em sua própria casa, pergunta onde está, ou se sente perdida em cômodos que sempre foram seus. Outro exemplo é quando, ao sair para uma caminhada rotineira no parque próximo, a pessoa se desorienta e não consegue encontrar o caminho de volta, precisando de ajuda para retornar. É uma sensação de estar perdido no tempo e no espaço, o que pode ser extremamente angustiante, tanto para a pessoa quanto para os seus entes queridos. Essa incapacidade de se situar no ambiente e no tempo presente é um sinal que merece atenção redobrada. Em seguida, o quinto sinal que vamos explorar diz respeito a problemas para entender imagens visuais e relações espaciais.
Este não é um problema de visão em si, como precisar de óculos ou ter catarata, mas sim uma dificuldade do cérebro em interpretar e dar sentido ao que os olhos veem. Isso pode manifestar-se de várias maneiras. A pessoa pode ter dificuldade em ler, porque o cérebro não consegue processar as letras e palavras de forma coerente. Pode também ter problemas em julgar distâncias, o que se torna particularmente perigoso ao dirigir, por exemplo, ou ao andar, podendo tropeçar ou esbarrar em objetos que antes via claramente. A dificuldade em determinar cores e contrastes também se encaixa aqui, tornando mais difícil diferenciar objetos ou reconhecer faces. Imagina alguém que, ao se olhar no espelho, não reconhece o próprio reflexo, ou fica confuso com a imagem que vê. Ou uma pessoa que tem dificuldade em encontrar objetos no chão porque não consegue distinguir o objeto do padrão do tapete. Ou que não consegue mais estacionar o carro corretamente porque não julga bem a distância dos outros veículos. Em casa, tarefas simples como pegar um copo na prateleira ou encontrar um utensílio na gaveta podem se tornar um desafio, pois a pessoa não consegue calcular a distância ou a posição dos objetos. Isso pode levar a quedas, a esbarrões constantes ou a uma sensação de confusão visual que afeta a segurança e a autonomia. É como se o mundo visual à sua volta perdesse a lógica, tornando difícil navegar no ambiente. O sexto sinal é a presença de novos problemas com a fala ou a escrita. A comunicação é a ponte que nos liga ao mundo e às pessoas. Quando essa ponte começa a apresentar falhas, o impacto é significativo. Uma das manifestações mais comuns desse sinal é a dificuldade em encontrar a palavra certa ao falar. A pessoa pode fazer longas pausas, tentando lembrar-se de uma palavra simples, ou pode substituir a palavra correta por outra parecida, mas inadequada, como chamar um relógio de coisa do tempo ou um carro de aquele negócio que anda. A conversa pode se tornar lenta, truncada e difícil de acompanhar, tanto para quem fala quanto para quem ouve. A pessoa pode parar no meio de uma frase e não saber como continuar, perdendo o fio do pensamento, ou pode repetir-se constantemente, usando as mesmas frases ou ideias sem perceber. Além disso, a dificuldade pode se estender à escrita. Tarefas como redigir um bilhete simples, preencher um formulário ou até mesmo assinar o próprio nome podem se tornar desafiadoras. A escrita pode ficar ilegível, as palavras podem ser omitidas ou trocadas, e a coerência do texto pode ser perdida. Um exemplo prático seria alguém que, ao tentar contar uma história, se enrola nas palavras, mistura fatos, ou não consegue transmitir a ideia principal, deixando o ouvinte confuso. Ou ao tentar escrever uma lista de compras, esquece como formar certas palavras, ou as escreve de forma irreconhecível. Essa dificuldade em se expressar verbalmente e por escrito é frustrante para a pessoa e para os que a rodeiam, e pode levar a um isolamento gradual. Seguindo em nossa lista, o sétimo sinal que devemos ter em mente é o hábito de guardar objetos em lugares incomuns e, o mais importante, perder a capacidade de refazer os próprios passos para encontrá-los. Todos nós, de vez em quando, colocamos as chaves em um lugar estranho ou esquecemos onde guardamos o controle remoto. Isso é perfeitamente normal, mas o que se torna um sinal de alerta é quando essa ação se torna frequente e acompanhada de uma incapacidade de lógica para onde os objetos foram parar, ou de refazer o caminho mental que o levou a colocá-los lá. A pessoa pode colocar as chaves do carro dentro do açucareiro, o celular na máquina de lavar ou documentos importantes dentro da geladeira. O preocupante é que, ao procurar esses objetos, a pessoa não consegue lembrar onde os colocou, nem consegue refazer os passos ou a linha de pensamento que a levou a esse lugar inusitado. Em vez disso, ela pode até mesmo desconfiar que alguém pegou ou escondeu o objeto, aumentando a frustração e a desconfiança. Um exemplo claro é a pessoa que procura os óculos por horas, apenas para encontrá-los dentro da gaveta de talheres, sem nenhuma lembrança de como foram parar lá, e expressando irritação ou paranoia ao invés de surpresa. Esse comportamento vai muito além do simples esquecimento e indica uma falha na memória de trabalho e na capacidade de raciocínio lógico que guia nossas ações diárias. E o oitavo sinal que merece nossa atenção é a diminuição ou o empobrecimento do julgamento. A capacidade de julgar, de tomar decisões sensatas e de discernir o que é apropriado ou seguro
é fundamental para a nossa vida independente. Quando essa capacidade começa a falhar, as consequências podem ser sérias. Uma pessoa pode começar a tomar decisões financeiras ruins, como dar grandes quantias de dinheiro a vendedores de telemarketing, participar de esquemas fraudulentos ou fazer compras impulsivas e irresponsáveis que afetam a segurança financeira da família. Isso pode incluir comprar coisas desnecessárias em grandes quantidades ou ser facilmente enganado por golpes. Além das decisões financeiras, a diminuição do julgamento pode-se manifestar na negligência da higiene pessoal. A pessoa pode esquecer-se de tomar banho, de trocar de roupa ou de cuidar da sua aparência, mesmo quando lembrada. Ou pode começar a vestir-se de forma inadequada para o clima, usando roupas de verão em um dia frio de inverno ou roupas pesadas no auge do verão. A falta de discernimento pode se estender a situações sociais, onde a pessoa pode fazer comentários inapropriados, reagir de forma exagerada ou demonstrar uma perda de tato social que antes possuía. Por exemplo, alguém que sempre foi cuidadoso com o que dizia em público pode começar a expressar opiniões sem filtro ou a agir de maneira que cause constrangimento. Essa mudança na capacidade de julgamento e discernimento é um sinal preocupante que afeta não só a pessoa, mas também aqueles que a cercam. Bem, chegamos perto do final da nossa jornada pelos 10 sinais precoces de demência que merecem a sua atenção e um olhar cuidadoso. Mas antes de concluirmos, temos mais 2 sinais cruciais para explorar, que muitas vezes são mais sutis, mas igualmente importantes. O nono sinal é o afastamento do trabalho ou das atividades sociais. Uma das coisas que nos mantém vibrantes e engajados na vida são as nossas interações sociais, os nossos hobbies, as atividades que nos dão prazer e nos conectam com o mundo. Quando uma pessoa começa a perder a iniciativa para participar dessas atividades que antes amava, ou se retrai de reuniões sociais e profissionais, é um sinal a ser observado. Imagine alguém que sempre foi o centro das atenções em reuniões familiares, o organizador dos eventos sociais ou um participante ativo em um grupo de hobby, como um clube de leitura ou um grupo de dança. De repente, essa pessoa começa a recusar convites, a evitar encontros ou a demonstrar desinteresse por atividades que antes lhe davam grande satisfação. Essa mudança pode ser motivada pela vergonha das suas crescentes dificuldades. A pessoa pode sentir que não consegue mais acompanhar as conversas, que está esquecendo nomes ou que tem dificuldade em realizar tarefas que exigem engajamento. Para evitar o constrangimento ou a frustração, ela pode preferir o isolamento, passando mais tempo sozinha em casa ou abandonando hobbies que exigem interação social ou um certo nível de destreza mental. Um exemplo clássico seria um avô que sempre jogava cartas com os amigos e, de repente, para de ir aos encontros sem dar uma justificativa clara, ou uma avó que abandona seu grupo de costura ou jardinagem. Esse afastamento pode ser confundido com depressão, mas a causa subjacente é diferente. E é fundamental procurar ajuda para discernir a origem dessa mudança de comportamento. E o 10º e último sinal, mas não menos importante, é a presença de mudanças de humor e personalidade. Nossas personalidades são complexas, e é normal que tenhamos nossos dias bons e nossos dias ruins, que o nosso humor flutue um pouco. Mas o que se destaca como um sinal de alerta aqui são as alterações drásticas, persistentes e inexplicáveis no humor e na personalidade. A pessoa pode ficar confusa, desconfiada, deprimida, ansiosa ou até mesmo temerosa, com facilidade e sem motivo aparente. Alguém que sempre foi calmo e afável pode, de repente, tornar-se irritado, agressivo, impaciente ou raivoso por pequenas coisas que antes não a incomodariam. A personalidade que antes era aberta, extrovertida e gentil pode se tornar mais reclusa, desconfiada de amigos e familiares, ou apática en relación a eventos que antes a emocionarían. Por exemplo, un pai que sempre foi paciente e comprensivo, de repente explode con facilidade por motivos triviais, ou unha mãe que sempre foi otimista e alegre, tórnase persistentemente triste e apática, sen interese en nada. Esas mudanzas poden ser difíceis de lidar para os familiares e poden causar un grande impacto nas relacións. É importante notar que todos podemos ter alteracións de humor, mas aquí estamos falando de mudanzas que son notáveis, persistentes
e que afetam significativamente a forma como a pessoa interage com o mundo e com aqueles que a cercam. Ben, chegamos ao fim da nossa jornada pelos 10 sinais precoces de demência que merecem a súa atención e un ollar cuidadoso. Exploramos a perda de memoria que atrapalla o día a día, a dificuldade en planellar ou resolver problemas, a dificuldade en executar tarefas familiares, a desorientación no tempo e lugar, os problemas visuais e espaciais, as dificuldades con a fala e a escrita, o hábito de guardar coisas en lugares extraños e non conseguir refacer os pasos, a diminuición do julgamento, o afastamento social e as mudanças de humor e personalidade. Lembre-se, o objetivo deste vídeo não é causar pânico ou alarmar você, muito pelo contrário. Nosso propósito é empoderar você com conhecimento, dar-lhe as ferramentas para observar com mais atenção e, se necessário, agir de forma proativa. O simples fato de reconhecer um ou dois desses sinais em si mesmo ou em alguém que você ama não significa automaticamente um diagnóstico de demência. Muitos fatores podem influenciar a nossa memória e a nossa capacidade cognitiva, desde deficiências vitamínicas, como a de B12, até condições tratáveis como infecções, problemas de tireoide, ou mesmo o estresse, a ansiedade e a depressão. Por isso, nunca tire conclusões precipitadas. O mais importante é a mudança e a persistência desses sinais. Se você ou alguém que você ama notar várias dessas alterações de forma consistente, se elas estiverem impactando o dia a dia e a qualidade de vida, o passo mais sábio e gentil é procurar um profissional de saúde. Um médico, seja um clínico geral, um neurologista ou um geriatra, pode avaliar a situação de forma abrangente. Eles poderão realizar exames, descartar outras causas reversíveis para os sintomas e, se for o caso, orientar sobre os próximos passos. A detecção precoce pode abrir portas para tratamentos que podem ajudar a gerenciar os sintomas, para terapias de suporte, para estratégias que podem melhorar significativamente a qualidade de vida, tanto da pessoa quanto de sua família. Conhecer esses sinais é o primeiro passo para garantir que você ou seus entes queridos recebam o cuidado e o apoio necessários. É sobre cuidar da nossa mente com o mesmo carinho que cuidamos do nosso corpo. Espero sinceramente que este vídeo tenha sido útil, esclarecedor e, acima de tudo, que tenha lhe proporcionado máis tranquilidade e confianza para observar e agir. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe seu comentário abaixo, compartille súas experiencias, súas dúbidas ou díganos quais outros tópicos de saúde para a mellor idade você gostaría de ver aquí no canal. Seu feedback é extremamente importante para nós, pois nos ajuda a criar conteúdo cada vez máis relevante e útil para você. E se você valoriza as informações que compartillamos, non se esqueza de deixar o seu like neste vídeo e de se inscrever no canal, ativar o siniño tamén é unha ótima ideia para você ser notificado sempre que publicarmos un novo vídeo feito con moito cariño para você e para a súa saúde. Cuidar da nosa mente é tão crucial quanto cuidar do noso corpo. A vida após os 60, 70, 80 e alén pode e debe ser repleta de alegría, sabedoría, novas descobertas e moitos momentos felices. Con información e proactividade, podemos garantir que nosa jornada continúe sendo rica e plena. Lémbrese sempre, viva a súa mellor vida en todas as idades. A súa mente merece todo o cariño e atención,